Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos para a quinta aula de um total de 7 aulas. Então eu vou explicar como que a gente vai fazer a aula de hoje. Nós vamos fazer uma prova, né, mais uma atividade avaliativa para estar alimentando o sistema sobre os conteúdos da aula passada, né? Então, regra de 13 e porcentagem, beleza? Como que vai funcionar? Essa atividade de hoje ela vale 50 pontos. Então a gente vai fazer uma revisãozinha rápida agora sobre o que a gente viu na aula passada, né? E na sequência, às 8 horas, será liberada a prova para vocês, tá? Essa prova tem 15 questões objetivas e ela vai ficar das 8 às 10. Vai ficar 2 horas disponível ali. Tranquilo? Nesse período aí, das 7, vindo videoaula e durante a prova, qualquer dúvida que vocês tenham, que não seja muito referente ali a chegar na resposta correta do cálculo, vocês podem estar me procurando, vou estar à disposição para estar auxiliando vocês. Tranquilo, galera? Então, deixa eu tirar o dispositivo aqui de captura de vídeo. Aí, vamos lá. Então, na aula passada, a gente começou estudando regra de 3 e a gente viu que para resolver uma regra de 3 nós precisamos saber o que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais, lembram? O que são grandezas diretamente proporcionais? Quando uma aumenta, a outra aumenta também. E inversamente, como uma diminui, a outra vai diminuir também na mesma proporção. Né? Tá toda essa aula aqui. Então observem aqui, ó, diretamente. Ou as duas aumentam ou as duas diminuem, né? Quando acontece isso aqui na regra de 3, e é importante vocês estarem colocando as setinhas antes de resolver para ver se elas são diretamente ou inversamente proporcionais, tá? Quando elas são diretamente, quer dizer, quando as duas setinhas dão para cima ou as duas setinhas dão para baixo, você vai multiplicar a regra de 3 em x, correto? Agora, se acontecer das duas setinhas, uma estiver voltada para cima, um valor estiver aumentando e o outro diminuindo, ou um diminuindo e o outro aumentando, aí o que a gente vai fazer? Aí a gente não vai multiplicar cruzado, aí a gente vai multiplicar em x, né? O que é uma regra de 3? Uma regra de 3 é quando eu tenho 3 valores e preciso calcular um quarto valor. Então vejam só, o exemplo da aula passada, né? Se 200 gramas custam R$ 72, quanto que custa 500 gramas? Então faz o esqueminha, ó, gramas e valor. 200 gramas custam R$ 72, 500 gramas vão custar X. O que aconteceu com as gramas? Aumentou. Vou colocar uma setinha para cima aqui. Se 200 custam 72, 500 vai custar mais. Vou colocar uma setinha ali. Então, ó, nesse caso, as duas setinhas estão subindo. Como que eu resolvo essa regra de 3? Multiplico cruzado. Não pode esquecer disso. Então, essa análise é muito importante. Beleza? E aí, na sequência, né, multiplica e isola o x. Lembrando que sempre é mais fácil multiplicar a linha que tem o x, tá? Por primeiro. Aí tem toda a resolução que a gente já viu, né? Aqui, ó. Se o motorista faz uma viagem em 6 horas a 60 por hora, se na volta ele fizer 80, vai levar quanto tempo? Então, em 6 horas a 60 por hora. Se ele for a 80, é x. Aí, ó, velocidade, o que aconteceu? Aumentou. Vou botar uma setinha para cima aqui. Mas, como ele vai mais rápido, o tempo vai diminuir. Então, aqui vai vir uma setinha para baixo, olha só. Nesse caso, nós temos duas grandezas que são inversamente proporcionais. E aí, se a gente multiplicar em x, vai dar errado. Podem fazer aí o teste, tá multiplicando para ver como não vai fechar. O que a gente faz quando nós temos duas grandezas inversamente proporcionais? A gente multiplica reto, tá? Então, essa análise a gente sempre tem que estar fazendo nos exercícios que vocês vão resolver logo mais. Aí na sequência resolve, né? Ó, primeiro x, 80 vezes x igual a 6 vezes 60. Foi o que a gente fez, né? Então, revisãozinha rápida de regra de 3, né? Aí tivemos a sequência de exercícios que vocês estavam fazendo lá. E na sequência a gente começou a estudar porcentagem, né? Porcentagem, pessoal, é uma estimativa sempre em cima de 100. Né? Se eu digo, 25% da turma vai ficar com 200 pontos, acho que foi o exemplo que eu passei, né? Geralmente falava que ia reprovar, mas vai ficar com 200 pontos, né? Quantos alunos vão ficar com 200 pontos? Então, você vai ter que calcular esses 25% aí.
E como que a gente faz esse cálculo? Bom, tem três maneiras. Então, ó, eu posso representar a porcentagem de uma forma formal, 5%, com o símbolo. Posso transformar 5% em uma fração, 5 sobre 100. E eu posso dividir essa fração em um número com vírgula, em um número decimal. Desses três modos eu posso estar fazendo o cálculo, tá? Então, o primeiro cálculo aqui, ó. Vamos calcular 2% de 1.200. Posso fazer com a regra formal, com a escrita formal, utilizando a regra de 3, né? Então, na verdade, você pode estar fazendo toda essa prova aí utilizando, por exemplo, apenas regra de 3, né? Que eu já falei na aula passada, que regra de 3 a gente resolve muito assunto aí na parte da matemática. Então, 1.200 é 100%, tá aqui, né? 2% é x. Porcentagem, a regra sempre vai ser direta, tá? Então, você sempre vai multiplicar cruzado. X vezes 100, 1.200 vezes 2 e calcula a porcentagem. Aqui mais um exemplo que a gente já viu. Aqui, pessoal, é um outro exemplo aqui, agora utilizando fração, né? Então, eu vou pegar o 2% e vou transformar em uma fração, ó, 2 sobre 100, né? E aí eu vou pegar esse 2 sobre 100 e vou calcular em cima de 1.200. Então, 1.200 vai dividir pelo número de baixo, lá o assunto da primeira aula, e multiplicar pelo número de cima. Tá? Então, ó, 1.200 dividido pelo de baixo, 1.200 dividido por 100 dá 12. A resposta vezes o número de cima, que é 2, dá 24. Né? Mais um exemplo aqui, ó. Vamos calcular 8% de 120. Então, eu pego 120, divido pelo número de baixo, que é o 100, vai dar 1,2. Pego a resposta e multiplico pelo número de cima, que é 8, dá 9,6. A única coisa que eu vou pedir ali durante a prova, para vocês se atentarem, tá? Ficarem atentos, é que às vezes ele não está pedindo a porcentagem. Ele está pedindo qual será o preço depois do desconto, né? Qual será o preço após o aumento. Então, você tem que atentar qual é a pergunta da questão. Como nesse caso aqui, ó, a pergunta não era qual era o valor da porcentagem, né? O 8% é 9,60, mas o que ele queria saber? Ele queria saber quanto será no total a conta de luz. Então, no total, 129,60. Então, depois de resolver a continha, você ainda tem que ver, né, o que o problema está pedindo. E uma outra forma de resolver uma porcentagem é a forma decimal. Então, eu pego a porcentagem na forma formal, transformo em uma fração e divido. Dá 0,02, né? Ó, 2%, 0,02. Aí eu pego esse número decimal e multiplico por 1.200, que dá 24. Né? Nessa prova aí, vocês vão estar usando a calculadora de vocês à vontade, tá? Só repito, pessoal, tanto na regra de 3, vejam quando as grandezas são diretamente inversamente proporcionais e analisem a pergunta da questão, tá? Que nem sempre o cálculo, eu calculei ali 2% deu 24, mas não é o 24 que ele quer, tá? Não vai ser o 24 que ele quer. Às vezes ele está pedindo outra coisa ali, e aí você vai acabar errando. Tá? Deixa eu voltar aqui. Aí. Beleza, pessoal? Aí você vai acabar errando a questão, né? Você faz todo o cálculo certo, sabe calcular a porcentagem, mas acaba errando a questão porque não interpretou ali o que o problema estava pedindo. Tá? Então, repetindo para vocês, essa é a quinta aula, né? Depois a gente vai fazer a chamada no grupo. Nós temos 7 aulas e essa é a nossa segunda avaliação. Na semana que vem, a gente vai ver o próximo conteúdo, né? Que é a equação do primeiro e equação do segundo grau e fazer uma atividade avaliativa também. Tá? Estou à disposição de vocês, né? Durante a prova inteira ali para qualquer dúvida que vocês tenham. E também, referente aos exercícios que a gente vai resolvendo, se vocês estiverem estudando no domingo, no sábado ou na terça-feira lá, ou na quinta, ou na sexta, o tempo que vocês estiverem disponível, se pintar alguma dúvida de matemática, vocês podem estar me mandando no WhatsApp, que assim que eu visualizo eu vou estar ajudando vocês, sem problemas. Beleza, pessoal? Espero que todos façam uma boa avaliação hoje e fico no aguardo das dúvidas. Um grande abraço a todos.